Graças a Deus por este ministério tão precioso que nós acabamos de ouvir por parte do irmão Alberto. Eu ainda vou estar na introdução também, eu gostava de dizer algumas coisas importantes. Na semana passada nós vimos como bispos, presbíteros, anciãos e pastores são termos sinónimos. Também fizemos uma alusão ao facto que há pluralidade nestes dons. Infelizmente a cristandade, porque não olha para a Bíblia, porque não estuda a Bíblia, tem tudo torcido. E o que é que nós temos hoje? Temos várias igrejas para um bispo. Ora, quando nós lemos a carta aos Filipenses, e nós já estudamos a carta aos Filipenses, aqui há uns anos atrás, quando nós estudamos a carta aos Filipenses, a carta começa assim, curiosamente, só para lembrar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Notem o plural. Havia bispos na igreja em Filipos. Portanto, a pluralidade destes dons é um facto na Bíblia. Paulo mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso, plural, e cá temos os bispos, plural. Antigamente nós tínhamos vários bispos numa igreja. Hoje, como nós sabemos, temos um bispo para muitas igrejas. Alguma coisa vai mal na cristandade e por isso é que estamos a estudar a Bíblia, porque esta é uma carta pastoral e na carta pastoral tudo o que tem a ver com o governo da igreja e particularmente com estes dons é aqui abordado. Mas eu gostaria de resumir basicamente em 3 aspectos esta carta. Primeiro, esta carta, por ser pastoral, ensina aos pastores como é que eles devem apacentar o povo de Deus. Em segundo lugar, o mandamento é amplíssimo, não é só isto. Em segundo lugar, ela ensina aos crentes em geral como eles devem andar na casa de Deus. E em terceiro lugar, esta carta é dirigida, como nós sabemos, a um jovem. E esta é uma carta muito importante para os jovens. Os jovens deviam olhar bem para esta carta. E é importante as pessoas terem a noção de que os jovens, alguns dizem que são a igreja da manhã. Não, os jovens não são a igreja da manhã, os jovens são a igreja de hoje. Timóteo era da igreja de então, não era de uma igreja futura, era de uma igreja presente. E isto é muito importante. Quanto ao aspecto pastoral, nós já aludimos no capítulo 3 às qualidades que o pastor deve ter. Vamos estudar quando chegarmos ao capítulo 3. Que devem ser cultivadas, essas qualidades devem ser nutridas. Quem tem este dom tem que ter aquelas características. Vimos também que é o Espírito Santo que constitui, porque quando Paulo chamou os anciãos de Éfeso, diz: o Espírito Santo constituiu-vos bispos. Quem de facto ordena é o Espírito Santo, quem constitui. Depois, outra coisa que nós vimos também é que, embora o Espírito Santo é que dá estes dons, é importante também termos a compreensão de que o papel da igreja é reconhecer esses dons. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2, diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O papel da igreja é reconhecer estes crentes que têm estas características, que presidem sobre eles, reparem bem, e vos admoestam, que trabalham. Notem que antes de presidir há trabalho. Isto é muito importante. Não é presidir e trabalham, é trabalham e presidem. E têm realmente essa responsabilidade pelo exemplo do seu trabalho. Eu vou-vos contar muito rapidamente, porque parece-me que é importante, a história da igreja onde eu me converti. Quando eu me converti, e já lá vai uns anos, a igreja onde eu me converti tinha um modelo de governo de igreja absolutamente errado, relativamente ao que a Bíblia ensina. Ainda que procurassem ter algum apoio bíblico. Mas quando nós estudamos a Bíblia, não basta ter apoio bíblico. Porque apoio bíblico o diabo também teve. Ele disse: está escrito. Ele não teve apoio bíblico. Quando chegou ao pé do Senhor e tentou no deserto, ele disse: está escrito. Ele tinha apoio bíblico. Era a Bíblia mal manejada. E este é que é o problema. É que as pessoas podem ter apoio bíblico, mas não manejam bem a Bíblia. Ora bem, a igreja onde eu me converti fazia eleições para o governo da igreja. E então eles decidiram que haviam 7 crentes que estavam no governo da igreja, que eram os anciãos. 7. Onde é que eles foram buscar a base para isso? Curiosamente, foram Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando a Bíblia fala de 7 diáconos. 7 diáconos não são 7 anciãos, nem 7 bispos, nem presbíteros. O irmão Alberto ainda agora falou
naquilo que vamos ver nesta carta no capítulo 3, já vai falar de diáconos também, mas diáconos não são bispos nem presbíteros. E o número 7 foi um número que aconteceu naquela altura, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, mas era um diácono. Pois eles, era com base nisso, que tinham 7 anciãos. E como é que eles faziam? Elegiam. Então, sabem o que aconteceu? Aquela igreja estava com muitos problemas e havia muitos conflitos. Passado um ano disso ter acontecido, pela graça de Deus, um grupo de nós mais novos que nos convertemos e começamos a crescer na graça e no conhecimento da Bíblia e fomos compreendendo muita coisa das Escrituras. Quando fomos para uma reunião um ano depois, achávamos que aquilo não estava certo e a igreja estava dividida, porque depois havia assim: em quem é que tu vais votar? Em quem é que tu vais votar? Reparem numa coisa, vocês pensem no seguinte: esta coisa de votos, isso não tem base bíblica. Mas há muitos sítios que vão por votos. É tipo democracia. Chamem lá o que quiserem. Eu vou-vos dizer, para vocês, sem conhecerem muito da Bíblia, perceberem que isso está errado, porque isso não tem base bíblica. Mas para verem que está errado, mesmo sem conhecer muito da Bíblia, basta só pensar nisto. Ora bem, se nós vamos pôr à consideração da maioria da igreja quem são os anciãos, evidentemente que nós sabemos que a maioria do povo de Deus ao longo da história, e nós não somos a exceção, andou sempre mal. Portanto, quem é que vai decidir? Os que andam mal. Os que andam mal vão ter maior peso na decisão dos que andam bem. Não pode ir por aí, não podemos ir por aí, não é? Vocês imaginem o que era, ao longo da história do povo de Deus, as coisas serem feitas dessa maneira. Mas, infelizmente, em muitos casos, isso tem acontecido. Sabem o que é que um de nós que lá estava nessa reunião, que compreendia como é que as coisas deviam ser, como é que iam ajudar aqueles crentes? Estamos a falar, nós éramos um conjunto de jovens e os outros eram já irmãos com idade, experimentados, com muitos anos de crente, etc. Mas estavam a fazer as coisas mal. E nós tínhamos que falar com muito amor e carinho, porque um neófito, um jovem, tem que ter cuidado, não pode repreender assim, nem a nossa atitude era de repreensão. Nós tentamos apenas chamar a atenção para onde é que estava a base bíblica daquilo que estavam a fazer e, ao mesmo tempo, também darmos a solução para o problema. E qual foi a opinião de um irmão jovem que disse-lhes a eles, muito ajudadora? Sabem o que ele disse? Vocês querem saber quem são os anciãos? Olha, quando vocês têm um problema, quando vocês têm uma dificuldade, a quem é que vocês dirigem-se para pedir ajuda? De certeza que não é um qualquer. Intuitivamente, espontaneamente, vocês estão a reconhecer quem é que vos pode ajudar. É muito fácil saber quem são os anciãos. Bem, isto simplificadamente para vos dar apenas o meu testemunho desta realidade. Já referi que a ideia de eleger estes crentes está 100% errada e não existe prova bíblica. Quando as igrejas começaram a despontar, não é? E o nosso irmão Alberto já fez referência aos Atos dos Apóstolos, quando as igrejas começaram a surgir, naturalmente as igrejas começaram a surgir, as pessoas começaram a se converter, as igrejas formaram-se e era importante o governo da igreja. E eles tinham que ajudar os crentes, porque eles não tinham experiência, eram novos na fé. Como é que aquilo funcionava? Como eles não eram experientes nem maduros, precisavam da ajuda de pessoas como Timóteo, da ajuda de pessoas como Tito, da ajuda de pessoas como Paulo, que eles, com a experiência que tinham, chegavam lá ao pé deles e ajudavam-nos. E como é que eles os ajudavam? Nós já fizemos alguma referência a Tito na ilha de Creta, como na semana passada, capítulo 1, versículo 5, e temos o caso de Timóteo também aqui, para pôr em ordem aquilo que não estava em ordem. Mas como eles faziam, sabem o que é que eles faziam? Eles chegavam ao pé daqueles crentes para os ajudarem e diziam assim, apontavam para aqueles que tinham dom. Diziam, olha, vocês estão a ver fulano? Estão a ver cicrano? Estão a ver beltrano? Reconheçam esses. São esses que têm as características. E era assim que eles faziam. Porque a palavra que é utilizada na língua grega é literalmente a palavra indicar ou apontar, que era o que eles faziam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, e eu quero que vocês leiam essa passagem, nós lemos assim, Atos dos Apóstolos 14, 23, e alguns pegam nesta passagem, com ignorância, dizendo que deve haver eleições nestes casos. Não faz sentido, não tem base bíblica. A passagem diz assim, capítulo 14, versículo 23, e estávamos no começo das igrejas, e era importante pôr a ordem do governo das igrejas. Nós temos aqui Paulo, acompanhado de Barnabé, se não estou em erro.
E então nós lemos assim: havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E alguns dizem assim: está cá, está na Bíblia. E eles elegeram anciãos. Há aqui eleição de anciãos. A palavra grega no original para eleito é apontado, indicado. Que era isto que eu estava a dizer que eles estavam a fazer. Eles faziam isto. Até porque aqui não havia eleições. A palavra eleito, a palavra portuguesa eleito, pode atrapalhar. Porque as pessoas podem pensar que eles faziam eleições. E reparem o que é que diz aqui no versículo 23. Havendo-lhes por comum consentimento eleito. Quem elegeu não foram eles. Quem escolheu, quem elegeu, quem indicou, foi Paulo e Barnabé. Eles, se quiserem utilizar a palavra eleger, eles é que elegeram. E os outros consentiram. É verdade, a gente reconhece. Não houve ali eleições na igreja. A Bíblia diz aqui claramente que eles, por comum consentimento, quer dizer, naturalmente era importante a opinião da igreja também, não é? Também o apóstolo Paulo não ia estar ali a indicar alguém que não faria sentido. Mas, ao ele ter indicado, com a experiência que tinha, olha, vocês estão a ver fulano, olhem como é que ele cuida de vocês. Olhem como é que ele vos alimenta. Olhem como ele se preocupa. Olha como ele cuida. Olha como ele ensina. E eles concordaram. É isto que nós temos aqui nesta passagem. Portanto, a palavra eleger significa esticar a mão, indicar, apontar. Basta pegar na concordância de Strong e ver o significado da palavra. Portanto, note-se que não foi a igreja que escolheu, mas foi Paulo e Barnabé e eles consentiram. É isto que nós temos aqui, não temos ali eleições nenhumas. Também a ideia que existe na cristandade, de hoje um indivíduo ser pastor aqui nesta igreja, durante uns anos, ou uns meses, e depois sai desta igreja, vai ser pastor de outra igreja, e de haver igrejas que fazem concurso para pastores. Ainda agora há pouco tempo ouvi de uma igreja que ouviu uma série de candidatos para ver qual deles é que ia ser pastor. Eles depois olhavam para o currículo deles, este não. Aqueles, o que é isto? O que é isto? Uma vez ali em Lisboa, já aqui há uns anos atrás, houve um pastor que dizia assim: eu estou cá para ganhar o meu. É isto que estamos a falar? Isto não tem nada a ver com a Bíblia. A ideia de ser pastor aqui, depois ser pastor ali, a ideia de o pastor passar à reforma. Eu quero vos dizer, e isto parece-me que é muito importante, que um dom é vitalício. Portanto, existe também uma ideia, para além de, na cristandade, de haver o pastor que está aqui durante um tempo nesta igreja, depois está outro tempo naquela igreja, depois está outra... Também existe também uma ideia peregrina, que não tem base bíblica, que é um conjunto de crentes ou um crente é pastor ou ancião na igreja, na própria igreja, durante um tempo e depois deixa de ser e dá lugar ao outro, depois outro é, depois já não é, depois, olha, quase numa igreja onde não me converti e depois aquilo era uma confusão. Não, isso não tem base bíblica. Irmãos, estamos a falar de dons. É o Espírito Santo que constitui. Conhecem algum exemplo de algum ancião na Bíblia, ou de algum pastor na Bíblia, que fosse e depois deixasse de ser? Eu não conheço nenhum. Vocês conhecem algum que tivesse sido e deixasse de ser? Eu não conheço nenhum. Pela mesma razão que o apóstolo Paulo diz: se eu sou o olho, ou se eu sou o pé, ou se eu sou mão, que é o que eu sou no corpo de Cristo, eu agora não vou ser olho, e depois o olho deixa de ser olho e passa a ser pé. Ou deixa de ser pé e passa a ser mão. Não, o olho, estão a ver aqui o meu olho? Olha, está aqui, o meu olho. É o olho sempre até ao fim da minha vida. Nunca deixa de ser olho. Os dons são vitalícios. Evidentemente que os anciãos, como qualquer crente, não estão à margem da disciplina, se eles se portarem mal. E por isso é que é importante haver pluralidade de anciãos na igreja. Porque se houver apenas um pastor numa igreja, se ele fizer coisa errada, quem é que o vai chamar a atenção? Mas se houverem vários anciãos, vários pastores, se um descarrila, estão lá os outros para cuidar da coisa. Se houver um apenas, se um desanda, toda a igreja vai desandar. Estão a ver? Isto é muito importante. Pluralidade de pastores numa igreja e, ao mesmo tempo, também o facto de serem vitalícios. Evidentemente que se algum deles prevarica, se comete alguma coisa errada, tem que ser chamado a atenção como qualquer crente normalmente. Aliás, os pastores não estão acima de ninguém. E eu até diria mais. Os pastores estão abaixo dos outros. Perceberam bem? Eu vou repetir.
Os pastores não estão acima dos outros crentes. Os pastores estão abaixo dos outros crentes. Porque o pastor deve ser servo dos servos de Deus. Portanto, está abaixo. Tal como Josué, que dizia que era servo. Em Josué capítulo 1, versículo 1, se não estou em erro, dizia que era servo de Moisés, que era servo do Senhor. Para terminar a minha intervenção, os crentes na igreja sabiam quem eram os anciãos. Quando o apóstolo Paulo chegou a Mileto e mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso, eles vieram. Não veio a igreja inteira. Vieram mesmo os anciãos. Eles sabiam quem eram os anciãos. A igreja tem que saber quem são os seus anciãos, quem são os seus pastores, ou os seus bispos, ou presbíteros. Deve saber. O papel daqueles que são anciãos, ou pastores, reconhecidos na igreja, é de estarem atentos, porque podem surgir outros, e eles devem ser reconhecidos. Não é a igreja tem pastores, a igreja não põe limite. Não diz que são 2, que são 3, que são 4, é plural, mas não diz quantos são. O que significa que podem ser o número que for. Se houver irmãos que revelam essas características, devem ser reconhecidos. E a responsabilidade dos que são pastores em exercício é de estarem atentos para dizerem à igreja: irmãos, vamos reconhecer o irmão tal. E ele está a revelar as características, devemos reconhecê-lo. Eu estou à vontade para dizer isto, porque está aqui o Nando, e o Nando converteu-se muito tempo depois de mim. Como vocês sabem, ele é mais novo que eu, 15 anos, não é? Por aí. Acho que é 15 anos mais novo que eu. E o Nando era um jovem, foi amadurecendo, foi crescendo, fez-se homem, pai de família. E houve um momento na história aqui desta igreja que eu e o irmão José Carvalho reconhecemos o Nando como revelando as características de ancião, de pastor, de bispo, presbítero, chamem-lhe o que quiserem, e indicamos à igreja. Indicamos à igreja. Nós sentimos a responsabilidade de apontamos, indicamos à igreja. Indicamos com o indicador à igreja. E por comum consentimento, toda a igreja reconheceu. E eu dou graças a Deus por isso. Porque também há o perigo daqueles que estão no lugar de pastores pensarem que eu quero posse e mando, e sou só eu, ou somos só nós, e não é mais ninguém, não dá mais lugar a ninguém. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça de estarmos atentos, porque a obra do Senhor, Ele é que é o cabeça do corpo, e nós devemos exercer com muita responsabilidade o nosso ministério. Que Deus nos ajude.